décadas, a expressão arma de destruição em massa foi usada para justificar guerras, operações militares e estados de exceção. Era uma expressão reservada para bombas nucleares, armas químicas, ataques biológicos. Mas agora, legisladores de diversos estados americanos, em pleno 2025 e 2026, apresentam projetos de lei que classificam as injeções de mRNA contra a Covid como armas de destruição em massa. Não é ficção. Não é teoria da conspiração de internet. São textos protocolados em casas legislativas com números específicos. Minnesota, Tennessee e outros estados seguindo o mesmo caminho. O que leva representantes eleitos a tomar uma medida tão radical? O que eles viram ou o que descobriram que o resto do mundo ainda não quer discutir abertamente? Uma brasileira é a primeira pessoa fora do Reino Unido a receber a vacina teste. Para entender o peso do que está acontecendo, é preciso voltar a 1972, naquele ano. Após décadas de corrida armamentista biológica, as maiores potências do mundo assinaram a Convenção sobre Armas Biológicas. Um tratado que proibia o desenvolvimento, a produção e o estoque de agentes biológicos com finalidade ofensiva. A definição jurídica de uma arma biológica, simplificada, é qualquer agente, vírus, bactéria, toxina, produzido ou modificado para ser introduzido em organismos vivos com o objetivo de causar morte ou incapacitação em larga escala. Essa definição existe há mais de 50 anos e foi exatamente ela que alguns legisladores americanos decidiram aplicar sobre o produto que mais de 5 bilhões de pessoas receberam nos últimos 4 anos. Em 2023, o estado do Idaho foi o primeiro a propor criminalização da vacina de mRNA contra a Covid às republicanas senadora estadual Tammy Nichols e a deputada estadual Judy Boyle apresentou um projeto de lei que propunha tornar crime a administração de vacinas classificadas depois como armas de destruição em massa. O texto era direto, sem eufemismos. Em seguida, vieram outros estados: Tennessee, Montana, New Hampshire, Oklahoma. Cada projeto com linguagem diferente, mas com a mesma acusação central: que as vacinas de mRNA contra a Covid-19 foram desenvolvidas, financiadas e distribuídas de forma que viola os parâmetros internacionais sobre armas biológicas. Os argumentos apresentados pelos legisladores nesses projetos se dividem em 3 eixos. Primeiro, a velocidade. Uma vacina convencional leva de 10 a 15 anos para ser desenvolvida. A vacina da Covid foi aprovada para uso emergencial em menos de 1 ano. Os proponentes argumentam que essa velocidade só seria possível se o desenvolvimento já estivesse em curso antes da pandemia. Segundo, a tecnologia. O uso de mRNA sintético para alterar a resposta celular humana nunca havia sido aprovado em nenhuma vacina de uso massivo antes de 2021. Políticos citaram estudos revisados por pares questionando a estabilidade e os efeitos de longo prazo das nanopartículas lipídicas usadas como carregadoras. Terceiro, o financiamento. Parte dos documentos desclassificados do Departamento de Defesa americano, que circularam no Congresso a partir de 2022, sugeria que o financiamento inicial da pesquisa de coronavírus de ganho de função, que potencializa a transmissão de vírus, havia passado pelo canal militar antes de chegar aos laboratórios civis. 3 estados dos Estados Unidos da América apresentaram legislação classificando e designando as injeções de mRNA como agentes biológicos e armas de destruição em massa. Os estados são Minnesota, que foi no ano passado, Arizona, há algumas semanas, e Tennessee. Ontem, o Dr. Joseph Sanson redigiu esses projetos de lei. A lei de proibição de armas biológicas mRNA, ele preparou os projetos para os 50 estados e até agora 3 já os apresentaram, mas isso não é o fim desses desenvolvimentos. Precisamos lembrar da Aliança de Nações Indígenas, que é uma entidade governamental internacional reconhecida pelo Canadá em nível de nação a nação. Eles também declararam essas injeções como armas biológicas e tecnológicas de destruição em massa há alguns meses. E temos isso além de um artigo revisado por pares no Journal of American Physicians and Surgeons,
identificamos que essas injeções contêm componentes que violam a Convenção de Armas Biológicas. Além disso, temos o Conselho Mundial de Saúde, eles declararam essas injeções como armas biológicas. E assim, à medida que essas declarações se acumulam, sim, já só é questão de tempo até essas injeções serem proibidas. Você mencionou o terrorismo em Arizona. Sim, se essa lei for aprovada, você sabe, possuir, distribuir ou fabricar essas injeções será considerado terrorismo e implicará em prisão perpétua. E com razão, pois esses disparos mataram milhões de pessoas em todo o mundo, feridas e incapacitadas, rivais de centenas de ataques nucleares. Aqui o roteiro começa mais complexo e mais perturbador. Em agosto de 2022, o investigador independente Paul Tucker publicou no British Medical Journal uma análise de contratos entre a DARPA, a agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa americano, e empresas farmacêuticas. Os contratos revelavam que o Programa de Desenvolvimento de Contramedidas Médicas, MCM, na sigla em inglês, havia financiado pesquisas de mRNA muito antes da pandemia. Em paralelo, o senador Ron Johnson realizou no Congresso americano uma série de audiências com médicos e cientistas que foram censurados nas redes sociais por questionar a segurança das vacinas. Entre eles, o cardiologista Peter McCullough e o virologista Robert Malone, um dos co-criadores da tecnologia de mRNA, que declarou publicamente, sob juramento, que havia sido coagido a silenciar suas críticas. A pergunta que esses projetos de lei colocam na mesa não é necessariamente se a vacina foi criada para matar pessoas. A pergunta é mais precisa, e por isso mais difícil, se uma substância desenvolvida com financiamento militar, usando tecnologia nunca antes aprovada para uso em massa, foi distribuída obrigatoriamente para populações inteiras, sem o cumprimento dos protocolos normais de segurança de longo prazo. Em que categoria jurídica isso se enquadra? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas tem uma resposta legal. E alguns estados americanos decidiram dar essa resposta. Nenhum desses projetos de lei foi aprovado em plenário até agora. Mas o que aconteceu após a apresentação de cada um deles é, em si, revelador. Em Idaho, a mídia local tratou o projeto como desvario político e a votação foi derrubada em comissão. A legisladora Heather Scott foi alvo de uma campanha de descrédito que durou semanas. Em Tennessee, o projeto foi engavetado sem debate público. Em New Hampshire, a proposta gerou o maior calafrio. A linguagem do texto era tecnicamente mais precisa do que as anteriores. Legisladores de outros estados pediram cópias do documento. O padrão se repetiu em cada caso. Nenhum debate científico aberto. Nenhuma audiência pública com especialistas dos dois lados. Nenhuma cobertura jornalística que tratasse o tema como o que ele é. Uma questão jurídica e legislativa legítima, independente de onde você está na discussão científica. O silêncio organizado em torno de projetos de lei protocolados dentro do próprio sistema americano é, talvez, mais revelador do que os projetos em si. Enquanto esses projetos tramitavam nos estados americanos, algo se movia no plano internacional. Em 2024, os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde negociavam o chamado Tratado Pandêmico, um acordo que cederia à OMS poderes ampliados para coordenar respostas globais a futuras pandemias, incluindo a autoridade de recomendar medidas de vacinação e circulação de pessoas. Vários países, incluindo o Brasil, entraram nas negociações sem debate parlamentar interno. A sobreposição entre os dois acontecimentos, estados americanos tentando criar proteção jurídica local contra vacinas classificadas como armas biológicas e organismos internacionais tentando criar um protocolo supranacional de resposta a pandemias, não é coincidência temática. É a mesma disputa, em dois níveis diferentes. A disputa sobre quem tem autoridade para decidir o que entra no corpo de uma população. E essa disputa não terminou. Ela mal começou. Esse debate sobre vacinas contra a Covid, ele continua no radar. Depois da pandemia, onde se misturou ciência com política, além de outros interesses, criando um cenário de suspeições e imposições, certas verdades começaram a surgir exigindo uma
uma transparência que foi abafada por acusações ideológicas e também por narrativas estimuladas por uma imprensa cabresto. Algumas farmacêuticas que abarrotaram seus cofres com dólares suspenderam a produção da vacina da Covid. Entre elas a britânica AstraZeneca, que foi amplamente utilizada por aqui, e a norte-americana Johnson & Johnson com a Janssen, a vacina de uma só dose. Pois é. As vacinas que foram aplicadas em milhares de pessoas, num clima de medo e obrigação, simplesmente foram suspensas. E o argumento vai de questões comerciais até desculpa que eram vacinas emergenciais. Mas é fato que em muitos países, como Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Austrália, surgiram relatos de casos de síndrome de trombose em pessoas que receberam exatamente essas vacinas. Esse vídeo não é sobre vacina, é sobre quem tem autoridade para decidir o que entra no seu corpo e o que acontece quando essa autoridade é contestada dentro do próprio sistema que a criou. Os estados americanos que protocolaram esses projetos de lei não estavam quebrando as regras, estavam usando as regras. E o sistema tratou isso como ameaça. Isso faz parte de algo muito maior do que um debate sanitário. É a mesma infraestrutura que controla a narrativa sobre vigilância digital, sobre o futuro da biotecnologia, sobre quem define o que é emergência e quem decide a resposta. Aqui no canal, a gente não para em um evento isolado. A gente rastreia o sistema por trás dos eventos. Se você quer continuar mapeando essa infraestrutura, os documentos, os contratos, os acordos internacionais que ninguém pauta, se inscreve agora e ativa o sininho. E deixa nos comentários, você acha que os projetos de lei fazem parte da teoria da conspiração e o tratado pandêmico da OMS é controle populacional? Quero ler o que você pensa, porque a próxima peça desse quebra-cabeça já está sendo montada.